O dicionário de Cambridge adicionou em 2016 o termo geração floco de neve. Mas afinal de contas, o que é geração floco de neve? Quem são as pessoas dessa geração? Esse é o tema de hoje do Meninas da Firma. Bom, a gente não gosta muito de datar as coisas, mas a geração floco de neve, assim como a geração baby boomers, que foi um termo muito usado aí após a Segunda Guerra, você já deve ter escutado sobre a geração Y, Z, milênios, centênios, alguma coisa sobre isso você já deve ter ouvido falar. Mas geração floquinho de neve, você já escutou alguém falar sobre isso? E vocês, já escutaram? Quem são as pessoas da geração floquinho de neve? A gente estava até discutindo muito sobre isso, né? Assim, quem são essas pessoas? Eu achei legal que você colocou que a gente não quer datar, Cá, porque não necessariamente na nossa opinião, a gente sabe que né, a gente pode até deixar aqui abaixo o que é mesmo, tá, oficialmente, mas não nasceram exatamente X ou Y. Ou não nasceram entre 1999 e 2005, entendeu? Isso. Mas são pessoas que têm dificuldade de lidar com frustrações, são pessoas que têm dificuldade de entender que você não vai ser representado em tudo nesta vida, que nem todo mundo vai lembrar de você o tempo inteiro. Então, eu gosto muito de uma frase que a Julia Petit usou. A Julia Petit falou sobre isso. Falou. A primeira vez que eu ouvi sobre Floquinho de Neve, do jeito que foi falado, que eu acho que gostei muito, foi a Julia Petit. E ela usou um exemplo muito legal, que até a Gabi, como vegana, concordou com ela, que foi: acharam traços de pele animal nas notas de 5 euros. Só que, aquela nota viaja para todos os lugares. Ela passa na mão de gente que até, inclusive, passou a mão no cachorro. Logo, você vai encontrar pelo animal. Melhor não ficar pensando que a pessoa fez. Exato. Aí começou uns ativistas da Europa. Meu Deus, sou vegano, não vou mais usar a nota de 5 euros. Veja, temos um problema grave de floquinho de neve se derretendo por algo que é impossível de controlar. E você não vai ser representado na nota de 5 euros. Não dá, gente. É uma coisa geral. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi. Eu comecei a pensar sobre isso e refletir. Não que uma geração, como a gente falou, faz parte disso, datada e tal. Mas que existem pessoas pelo mundo que receberam uma criação que tem problema de entender que a vida não vai estar totalmente focada no seu umbigo. Eu usava outro termo, eu dizia que você não é o rei da cocada, né? Eu acho que também a gente pode pegar até para o rei da cocada, o rei na barriga, o mundo gira em torno do seu umbigo. Eu englobaria essa geração floquinho de neve mais termos ainda. Até o termo, né, geração floquinho de neve é por conta da fragilidade. Se você for pegar um floco de neve, é uma coisa extremamente frágil. Derrete. Isso que a gente está falando aqui também é científico. Os estudos começaram a partir do ano de 2010. Várias universidades, como Oxford e Yale, fazem estudos periódicos sobre esse assunto. É bem fácil de achar e a gente pode deixar alguns links aqui para vocês também terem acesso. A questão é, cada vez mais se discute sobre isso. A primeira vez que eu ouvi o termo foi você que trouxe essa discussão, que foi esse texto da Julia Petit, e aí eu fui ler, e aí é claro que pra gente gravar essa pauta aqui, todas fizeram a lição de casa e foram lá estudar. Eu acho interessante também. A Gabi trouxe uma coisa muito legal de falar que surgiu no Clube da Luta também, um comentário. Então, a primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi no próprio Clube da Luta. O Brad Pitt fala lá numa cena, eu não vou aqui falar, né, dar spoiler para nenhum de vocês, porque aquela acontece no Clube da Luta, fica no Clube da Luta, então vejam o Clube da Luta. Mas, em resumo, ele diz, numa parte, você não é especial. Você não é um floco de neve bonito ou único. Você é a mesma matéria orgânica decadente de todo o resto. Ou seja, você está ali na mesma situação que todo mundo, não é uma coisa especial. E a segunda vez que eu ouvi sobre esse termo floquinho de neve foi quando eu estava estudando as gerações, né? Por conta da minha pesquisa em digital e tudo mais, apareceu muito isso por conta da relação com a geração Y, né? Que ele fala que os milênios e tal tem uma ligação muito forte sobre isso. Como a Karina falou, eu acho que vai um pouco além da questão geracional, né? Que pode ter floquinhos aí em várias gerações, mas aparece muito quando a gente pesquisa em relação aos milênios. E o que mais me chamou a atenção em relação a isso foi a vulnerabilidade. Porque uma coisa é você ser o tal do floquinho de neve e a outra coisa é você se expor vulnerável, que é situações completamente diferentes, né? Brené Brown manda um alô em relação a isso.
Mas uma coisa é você realmente ficar na birra, ficar naquela coisa de ser mimado, ficar naquela coisa de achar que você é especial sem, né, ter um motivo por trás disso tudo. E outra coisa é você ser vulnerável. Eu acho que tem uma questão também geracional, apesar de a gente não tá datando aqui, mas muitas das pessoas são consideradas floquinho de neve, elas são filhas de baby boomers, que são filhos de pais que estavam na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E, normalmente, esses pais eram muito distantes. Então, eles cresceram, a geração baby boomer, com pais muito distantes, muitas vezes apanhando dos pais. Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Uma criação bem pesada. Uma criação rígida, pesada. Limitada. Sem proximidade. Daí, quando eles tiveram os seus filhos, eles quiseram trazer esses filhos para perto. Fazer tudo diferente. Fazer tudo diferente. Então, eles fizeram, desde o começo, com que esses filhos acreditassem e tivessem certeza que eles são especiais. Mas, ao mesmo tempo, eles protegeram muito esses filhos. Que é a subproteção. Que é a superproteção. Então, eu acho que tem... Pode ser que tenha... tudo, né? Mas eu acho que tem muitas Falando questões de envolvidas. matemática, a probabilidade é É maior. o que o pessoal chama aqui de helicopters parents, que são os pais que sempre ficam ali, né, dando em cima. O pessoal que vem pra cá, que eu conheço, que é lá da Coreia, tem uma cultura muito forte de helicopter mom. A galera aqui do Vale do Silício, muita helicopter mom, helicopter father. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Na China tem também, até depois da política do filho único, isso também é bem Sim. forte na China. Só que o que aconteceu na China é porque, junto com a política do filho único, tem a valorização do filho homem. Então, tem poucas mulheres dessa geração, é essa faixa etária, que é a geração Y. É o único lugar do mundo que tem mais homem do que mulher atualmente. E esses homens chineses, as mulheres chinesas bem-sucedidas, não querem esses homens chineses exatamente por causa disso. Porque elas acham eles fracos, vulneráveis, e eles se acham especiais, e elas falam, bom... Não sabe lidar com a diversidade. Exatamente. E por aí vai. É interessante isso. Por uma questão de probabilidade, por conta de criação nesse sentido, concordo que pode ter maior incidência na Sim. geração atual. Mas eu acho que dizer que não existe nas outras... Não era isso que eu estava falando, não, era não. só uma outra mas é bem interessante trazer. interpretação sociológica, Sim, na verdade. sim. Essa achei bem questão legal. de datar, ela é muito teórica, né? Então a gente fala aí, a gente escuta, se você for pegar um livro de teoria, a geração Baby Boomers que vem aí realmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois você já ouviu falar realmente de geração X, Y, Z, os milênios e agora os centênios, né? Que são as pessoas que nasceram literalmente na época conectada, na época da internet, aí após os anos 2000. Mas essa questão do floquinho de neve, por que a gente, acho que até não quis datar? Porque para nós, vou dar um exemplo aqui, o Trump que a gente estava falando, para nós é um floquinho de neve, entendeu? Então, se a gente for pegar, é de uma geração, né? É lá atrás. Mas o Trump, já vi um documentário falando sobre a vida dele, se você perceber qual era o relacionamento que ele tinha com o pai Eu vi esse dele, documentário também. então tudo do porquê que ele começou a comprar aqueles prédios em Nova York, investir no mercado imobiliário, como ele tinha um trauma, porque esse pai era um pai muito distante. Então ele já na geração dele, Ele já a era, maneira como ele combateu essa distância do pai foi... querendo chamar atenção, querendo né? chamar atenção para ele. Exatamente. Sentindo especial. Porque, no fundo, o que mostram bastante nesse documentário, todas as pessoas que são entrevistadas mostram, é que ele é muito inseguro. Então, mas a insegurança faz parte muito dessa geração floquinho de neve. Essa Mas faz questão... de todo mundo também. Né? Não, verdade. De todo mundo. Não, Real. Mas eu acho Mas que... no discurso você percebe isso muito fácil, não é? Porque o floquinho de neve ele não consegue sustentar o discurso. Ele não consegue sustentar o diálogo. E entra num mecanismo de defesa muito facilmente, né? Porque daí ele não afirma a insegurança. Ele não fala, nossa, realmente, eu tenho questões com isso. Isso pra mim é um assunto difícil. Né? Ele fala, não, isso pra mim é muito simples. Tiro de letra. Porque se você falar que o assunto é difícil e você assumir pra você que o assunto é difícil, aí é vulnerabilidade. É outra história. Exatamente. sim. E tá tudo bem, né? Não, e tem uma questão também de a própria pessoa querer se rotular por estar se comparando ao outro também, né? Ah, não, como eu vou falar que eu não sou bom se fulano é bom e eu não posso não ser? Entende? É tipo, eu vou ficar aparentando. Eu vou ficar fingindo aqui que tá tudo bem, quando não que eu tá sou tudo bom, bem, que eu sou bom, e aí acaba não evoluindo mesmo, porque a gente sabe que a gente evolui na dor, infelizmente, o ser humano é essa criação maravilhosa que evolui muito mais na dor, infelizmente Do a que gente de é outra assim, forma. do que de outra forma. E aí nunca a pessoa vai se expor a isso de alguma maneira.
É complicado. É bem complicado. Vocês conhecem muitas pessoas? Floquinhos de neve? Vocês acham que vocês têm um pouquinho de floquinho de neve ou não? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a gente passa... A adolescência é um momento floquinho de neve pra gente, eu acho. Não sempre. Mas eu acho um momento floquinho de neve e é difícil você encarar isso, né? Quando você encara... De uma forma geral, De uma pra forma todo geral. mundo. De uma forma geral. Crescer é difícil, né? Que é se expor a tudo isso. Por isso também eu acho delicado, a gente sabe que existe tudo isso, mas é delicado falar. Eu devo ter sido floco de neve algumas vezes. Eu devo ser várias vezes. Eu nasci numa bolha, eu viajo bastante, enfim, tenho bastante... Eu tenho amigos de vivências totalmente diferentes, mas eu não tenho como não falar da bolha de privilégio que eu nasci. Em São Paulo, em classe média alta, branca, não tenho como não falar que eu conheço muitas pessoas e que eu mesma talvez tenha momentos, ou até seja, enfim. Eu não gosto muito de rótulos, mas eu acho que, na verdade, deveriam ser etiquetas em vez de rótulos, porque a gente tem sempre várias, então... Não é uma só, né? A gente não carrega uma só. E depende do momento do assunto também, né? Exatamente. E eu acho que tem a ver com todo esse histórico sociológico que eu falei. Eu acho que isso tem a ver. Eu acho também que tem a ver, Rê, que a gente estava até falando também antes de gravar, dessa história que incomoda um pouco a gente, do aparenta enquanto tenta, né? Então, se for ficar tentando administrar, é difícil administrar isso. As pessoas acham, não, aparenta aí que tá fácil. Gente, o nosso cérebro, ele não se conecta com isso. Então, é muito dolorido pra gente. Claro, para algumas pessoas elas vão tirar de letra, sim, mas no geral, é muito difícil a gente manter uma aparência que a gente não está conectado cerebralmente. Mas você sabe que tem pessoas que defendem essa coisa do aparenta enquanto tenta. Eu não acho isso viável. Isso pra mim é eu quase prefiro. Eu prefiro dizer que você aparenta enquanto você está se transformando, que é o que a Amy Curry fala no vídeo mais visto do TED, que é o dela. Pelo menos eu não vi outro número. O dela, até onde eu vi, era o mais visto. Que ela fala, primeiro aparenta enquanto tenta, e depois, no final, ela fala, aparenta enquanto você se torna. É isso. Porque o que acontece? Quando você põe como meta, por exemplo, eu quero ser, vou dar o exemplo da Anitta, tá? Eu quero ser a cantora mais conhecida brasileira do mundo. Cara, ela precisou ter uma autoconfiança e vestir essa meta, vamos dizer assim, todos os dias, para que ela pudesse acordar para que aquilo acontecesse. Aí ela tem que se posicionar dessa forma para isso chegar a acontecer. E isso também tem a ver com todas as outras questões de entregar para o universo também. Exato. E do segredo e tudo mais, de você colocar Agora, o que você quer para o universo, e afirmar e fazer, ser grata e falar todo dia e tudo mais. Aí levando até para um dia a dia, eu quero ser a maior executiva da empresa que eu trabalho. Vou começar a me vestir como aquela pessoa para me sentir empoderada. Eu vou usar essas ferramentas de vestir para me empoderar. Isso é uma coisa. Porque até muda o cérebro, né? Exatamente. Até faz com que você vai se vendo, mais incentivada. Né? Exato, você vai se vendo no espelho todos os dias e aquilo vai te empoderando. Agora, você dizer que é fácil você fingir que é algo simplesmente porque você se fantasiou é outra coisa e vai confundir seu cérebro, você vai achar que você tá mentindo quando você não... Sério, eu já vi problemas graves. E aí você se sente por causa fantasiada, né? Eu achei um bom... eu aqui, a louca da fantasia, porque eu acho você se sente fantasiado. Porque você não tá fantasiado no dia a dia o tempo inteiro é muito difícil, né? Uma coisa no carnaval você fala, nossa, eu escolhi, hoje eu quero... ser uma sereia. Isso. Mas daí é uma coisa, o problema é você fazer isso... 365 dias do ano, 24/7. É muito cansativo. Eu acho isso é muito cansativo. Mas você falou de um ponto essencial, foi você que escolheu estar nessa posição. E aí é diferente, né? Porque tem horas que você acaba... Sei lá, se for para pegar a realidade de outra pessoa e aparentar aquilo, vai doer o tempo todo. Porque até você praticar, colocar na ação, colocar no movimento, vai ser muito dolorido. Então, até para você aparentar alguma coisa e praticar, tem que ser algo muito seu. E tem um ponto importante que a Vivi sempre fala, né? Você também está aparentando, você está comparando com o outro. Mas você sabe a realidade do outro ou você só está vendo a grama verde? Porque você não sabe a realidade. Você está calçando o chinelinho do outro? Por isso que eu gosto de falar da sua meta. Para você não comparar com o outro. Você isso. pode pegar como...
referências, tipo, o que você fez para chegar até aqui? Vou Uma entender inspiração. Uma inspiração. Ou, puxa, não é buscando atalhos, mas entendendo o caminho do outro, Sim. você vai conseguir ter uma experiência, às vezes, melhor. Só que pela experiência e não comparando Sim, algo. Então, eu acho que também uma pessoa que é dessa geração floquinho de neve tem muito mais dificuldade para isso. Aí a gente vai sempre voltar para Brené Brown e para vulnerabilidade. Porque você só consegue se conectar e entender quando você aceita que você não é perfeito, que você não é especial, que algumas coisas vão ser fáceis, outras vão doer e por aí vai. E a gente ficaria aqui horas, eu acho. Porque eu acho que muito também do aparente enquanto tenta é quando a pessoa se sente deslocada ou não pertencendo. E daí ela entra, a gente até colocou para conversar aqui sobre se adequar a uma forma de bolo, porque a pessoa às vezes acaba abrindo mão de quem ela é na essência, prefere se fantasiar para fingir que está pertencendo a uma coisa que ela criou na cabeça dela também que porque muitas vezes nem é. Isso é muito complicado. Seria muito legal ter a Brené Brown aqui com a gente, discutindo, quem sabe um dia... É a autoconfiança da Karina, que acredita que Brené Brown virá na próxima temporada. Já pensou, gente, a Brené Brown aqui no Meninas da Firma? Ia ser muito legal. Eu acho que ela viria uma fofa, parece uma fofa. Eu também acho que eu tenho esperança. Eu acredito nisso. Eu acredito. Bom, Gabi, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tema? Que a gente vai aprofundar ele no podcast. Já anota aí que daqui a alguns dias tem podcast sobre isso. E o que você gostaria de saber sobre Floquinho de Neve, sobre Aparenta Enquanto Tenta, sobre viver numa forma de bolo. Esses assuntos, de certa forma, eles estão conectados e a gente vai aprofundar em breve. É isso, fechamos? Com a presença aqui do filho da Vivi. Pinga manda saudações. Pinga, qual é a sua opinião sobre isso, Pinga? Nos conte qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho que a gente poderia ser livre, eu acho que tá tudo aí pra gente aproveitar. Basta fazer xixi. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.